querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Eu fiquei chocada que o nosso podcast entrou nos rankings do Spotify nas primeiras semanas, nos primeiros dias. Existem algumas listas aqui, né? A lista de em alta, a lista dos top podcasts e o top podcast em certas categorias. O nosso tá na categoria de sociedade e cultura e ele entrou nessa lista, ficou no top 30, por ali. Eu fiquei muito feliz com isso, porque os podcasts que estão lá são os podcasts que eu sempre escutei, sempre admirei. Só que, além de feliz e orgulhosa, eu fiquei também um pouco fissurada. Eu fiquei, meu Deus, a gente tem que subir o ranking, a gente tem que ir pro top 10, a gente tem que conseguir mais e mais. E por mais que isso seja bom, de certa forma, né, a gente tem que sempre estar buscando o melhor, evoluir, conseguir resultados. Isso me inspirou também a perceber o quanto, às vezes, as coisas se perdem e o quanto a gente acaba fazendo tudo por performance. Esse é o nome do episódio. E quando eu falo performance aqui, eu tive a ideia de brincar com essa palavra, porque temos dois significados, né? Acho que hoje os seres humanos, de um modo geral, têm vivido tudo por performance como desempenho, realmente performar melhor, até um nível meio doentio e excessivo, podemos se dizer. E também performance como uma atuação, um espetáculo. Essa coisa performática, de faz de conta, de atuar para que os outros vejam. E eu fico me perguntando, será que a gente quer viver mesmo ou performar para mostrar para os outros o que a gente está vivendo? Será que a gente quer performar bem no sentido de desempenho por nós ou para performar para os outros? Eu acho que a gente esquece que é preciso não fazer nada às vezes. A gente precisa ficar no tédio, a gente precisa não pensar nessa produtividade o tempo inteiro. O ser humano foi feito para isso. Só que hoje a gente não consegue não fazer nada. A gente acha que a todo momento a gente tem que ser produtivo, a gente tem que estar produzindo alguma coisa. E isso tem gerado uma ansiedade astronômica nas pessoas. Nos jovens, então, eu recebo tantas mensagens de pessoas com 18, 20 anos, querendo ter a vida toda resolvida, querendo fazer tudo o que for possível para chegar onde se almeja. E sim, de certa forma, é legal ter ambição, ser esforçado. Mas quando eu penso, por exemplo, em mim, hoje eu tenho 30 anos, mas com 18, 20, eu não tinha ideia do que eu queria, da onde eu iria. E posso dizer que conquistei muitas coisas que eu me orgulho, né? Eu tenho uma empresa, fui Forbes Under 30, esse reconhecimento valida a minha trajetória, digamos assim. Mas aos 18 eu não estava preocupada com isso. E digamos que tudo saiu relativamente bem. Então o que eu quero dizer aqui? As pessoas precisam parar um pouco com essa ansiedade desproporcional de fazer. Isso tá adoecendo os nossos jovens. Para, Luigi. Foi mal, gente, meu cachorro tava rosnando. Então, coisas que podem parecer preguiça ou mente pequena são necessárias. E que coisas são essas? Realmente tirar um tempo pra você. Realmente não fazer nada, contemplar o nada. A gente hoje tá preenchendo todos os nossos minutos de algo. E muitas vezes a gente acha que tá preenchendo os nossos minutos de coisas úteis, mas elas não são úteis. Como ficar nas redes sociais, se comparando e se martirizando por não estar produzindo tanto quanto a pessoa que você está assistindo, sabe? E por isso a juventude tá assim, completamente ansiosa, querendo fazer tudo. Um dia desses eu estava conversando com uma menina que estava me pedindo alguns conselhos sobre empreender. E aí ela falou, nossa, é que às vezes eu fico com a sensação de FOMO, sabe? Aquele fear of missing out, medo de estar perdendo alguma coisa, porque eu vejo que tantas marcas estão lançando tantos produtos e isso pode ser legal lançar e eu deveria lançar também. E aquela outra fez uma coisa inovadora, porque eu não devo lançar esse produto e outro, e outro, e outro. E aí eu percebi o quanto a gente olha pro lado, pro que o outro tá fazendo e a gente quer fazer mais, sendo que não necessariamente esse mais é o que vai nos levar para o sucesso. Se esse mais não for intencional, não for coerente. Então, acaba que existe hoje uma competição cruel, desenfreada, e as redes sociais são as principais causadoras disso.
Só que o que muita gente não entende é que quando você não tá produzindo, quando você tá no tédio, quando você tá descansando, as melhores ideias vêm. Nesse momento que a criatividade aflora. Quando você não tá recebendo estímulos e você consegue sintetizar as coisas que já estão dentro de você. Você consegue tornar aquilo uma ideia nova. Mas é preciso do silêncio, é preciso da calma, é preciso do tédio para que isso aconteça. E as pessoas desvalorizam cada vez mais esses momentos de descanso, esses momentos de calma, esses momentos de não fazer nada. E assim, a maioria das pessoas acaba não vivendo para si, mas vivendo para os outros, vivendo para mostrar. Eu imagino que antigamente as coisas eram tão diferentes, porque as pessoas não tinham essa vontade desenfreada de mostrar para o outro alguma coisa. As pessoas faziam as coisas mais por elas, não para performar. As pessoas faziam as coisas que faziam sentido para si, que te davam prazer, que te faziam ser melhor, e não para postar na internet e acharem legal, sabe? Eu brinco, né, que eu acho que eu sou a única pessoa que não corre nessa humanidade atual. E simplesmente porque eu não gosto de correr. Eu entendo que podem ter vários benefícios e tal, mas eu sei que eu sou uma pessoa saudável, eu tenho os esportes da minha escolha que eu gosto, eu me exercito todos os dias, eu não vou correr só porque tá todo mundo correndo e porque eu preciso postar no Instagram que eu tô correndo. Eu não vou fazer uma banheira de gelo, pelo amor de Deus. Sem julgamentos, mas assim, não obrigada. Será que é possível você correr e fazer uma banheira de gelo e não postar? Será que você faria se você não fosse postar? Talvez sim. Alguns atletas, pessoas que levam o esporte a sério, não tô falando disso. Zero problema e acredito que tem muita gente assim. Mas muita gente também faz para postar, percebem? Então, até os momentos de lazer, de descanso, se tornaram performáticos. As pessoas fazem um show de um banho premium, de um momento de oração, de meditação. Tudo isso é publicado. E será que a pessoa estaria fazendo aquilo mesmo se não fosse para postar? Eu sinto que hoje muitas decisões das pessoas são tomadas pelo que os outros vão achar, do que de fato pelo que a pessoa quer, sabe? Às vezes você quer empreender ou conseguir uma vaga naquela empresa específica para mostrar para os outros, e não porque esse é o seu desejo genuíno. Então, é muito importante a gente ter uma conexão maior com o nosso íntimo, com a nossa verdade, porque a gente tem tanta informação externa, tanta expectativa de atender ao outro, que por muitas vezes a gente nem conhece, que a gente se perde no que faz sentido pra gente, tudo em troca de uma performance. Hoje parece que não é preciso ser nada. Se você parece, já basta. Se você mostra no Instagram que faz certas coisas, é o suficiente. Quantas pessoas não postam coisas mentirosas? A gente já viu aí ao longo da história da internet algumas influenciadoras falando uma coisa e fazendo outra, porque é como se mostrar fosse o que importa. Independente daquilo ser verdade ou não. Se tá postado, vira verdade. Sabe assim? E, inclusive, até os momentos de autocuidado vem deixando de ser autocuidado, por ter tanto peso desse teatro em volta. Então a gente vê, desde a skincare, que era simplesmente lavar o rosto e passar um produtinho. Hoje a skincare tem 15 passos, 20 passos. As pessoas mostram os seus armários cheios de produto. E tudo é cada vez mais complexo e até mais competitivo. Você tem o produto que ela tem? Quantos passos tem o seu ritual de skincare? Que louco, não? A mesma coisa com a corrida que eu já citei. Eu não tô muito imersa nesse mundo, mas eu sinto que é uma competição, tanto da compra dos aparatos, o tênis, o óculos, como do pace, quem tá fazendo mais. E então os momentos de autocuidado, de prazer, de saúde, se tornam de fato essa competição performática pro outro, em comparação com o outro, para mostrar pro outro. E acaba que se a gente para pra pensar, o mundo tá ditando o que é autocuidado pra você. As redes sociais estão falando pra você o que é autocuidado. Sendo que autocuidado é uma coisa tão íntima, tão sua, tão própria. Você sabe o que é cuidar de si. Você sabe o que você precisa fazer pra se sentir bem, pra evoluir fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Existem várias ferramentas, várias técnicas, vários hobbies pra isso. Mas parece que todo mundo tem que fazer o mesmo pra postar.
E muitas vezes isso nem é verdade, isso nem faz sentido pra gente. Só que a única forma de se sentir preenchido é fazer as coisas que fazem sentido pra você. Porque performar não vai te preencher. Inclusive, hoje aconteceu uma coisa que eu achei muita coincidência. Eu estava programada para gravar esse episódio e hoje foi o dia que a Virgínia anunciou a separação com o Zé Felipe. Esse episódio eu acho que vai sair só daqui a um mês, porque eu tô gravando tudo com antecedência, né, nesses primeiros episódios. Mas eu achei isso muito curioso e muito pertinente para esse episódio. Sem fazer juízo de valor sobre eles, mas talvez caiba muito aqui falar da relação deles, que talvez, não por mal, possa ter sido uma performance. As pessoas ficaram chocadas com esse término, mas a verdade é que a gente não sabe o que acontecia ali, naquele íntimo. A vida deles acabou sendo exposta de uma forma quase que um reality show mesmo. Aquele é o produto, a intimidade deles, a família deles, os filhos deles. Se a gente para analisar, eles mal tiveram tempo para se construírem como um casal. A performance esteve ali em todo momento. A performance permeou o relacionamento deles. Na verdade, o relacionamento foi criado em cima da performance. Não que eu ache que eles não se gostavam, acho que existe um carinho, claro, mas a performance estava tão ali no primeiro plano que talvez eles nem se conhecessem direito no íntimo. Inclusive, a Virgínia deu uma entrevista em abril, onde ela falou isso, que eles estavam começando a se conhecer agora, que tudo aconteceu tão rápido e eles não tiveram a chance para se conhecer. Então, não só a Virgínia, mas acaba que todo mundo foca em performar um pouco na internet. Só que o perigo tá quando essa performance é uma falácia, é uma mentira. Não condiz com a verdade. Quando você se pega fazendo coisas que não fazem sentido pra você, que, de novo, talvez você não faria se não pudesse postar. Pensa aí comigo. Quantas coisas você não faria se não pudesse postar? Tem um livro que chama A Sociedade do Cansaço, que o autor fala de um termo que chama exposição compulsiva, que é exatamente isso. Ele descreve como a gente vive numa época que a privacidade parou de existir. E porque a gente mesmo escolheu viver assim. A gente quer compartilhar cada momento como se aquilo só aconteceu se foi publicado, se foi visto. E é isso, não só Virgínia e Zé Felipe, mas a gente vê muitas pessoas, muitos influenciadores transformando a própria intimidade em conteúdo. A intimidade se torna um produto. E isso pode ter muitas consequências, né? Pode gerar uma sensação de solidão muito grande, por mais que tenham vários seguidores, a pessoa se sente só, porque aquilo não é verdade, aquilo é raso, aquilo é superficial. E até sentir uma desconexão de si mesmo, do que realmente sente, do que realmente gosta, do que realmente acredita, de quem está à sua volta. Outro conceito legal que ele fala no livro é como a gente saiu da sociedade da disciplina para a sociedade do desempenho, né? Da performance, em outras palavras. A sociedade da disciplina é um conceito trazido pelo filósofo Michel Foucault, acho que pronuncia assim, que era o tempo que as pessoas eram moldadas por fora, né? Pela escola, pela fábrica, pelo quartel, pelo hospital, pela polícia, tudo com regra, horário, vigilância. Você era ensinado a obedecer. O corpo precisava ser produtivo, controlado, tipo um soldadinho. E hoje, com a sociedade do desempenho, a gente não precisa mais de alguém dizendo o que a gente deve fazer. A gente meio que se controla sozinho, a gente virou nosso próprio chefe, o nosso próprio fiscal. A vigilância vem de dentro, porque a gente está postando, comparando, analisando, otimizando, se cobrando, temos que performar mais e mais. Não porque alguém mandou, mas porque a gente acredita que precisa dar conta de tudo. Ser bonito, ser produtivo, ser saudável, interessante. É como se a gente tivesse incorporado o opressor e virado ele. Então, a prisão hoje é diferente, ela pode não ter grade, mas ela tem meta, métrica, uma timeline definida que você tem que alcançar dessa forma, senão você falhou. E isso é muito louco, né? Porque se a gente for parar pra pensar, com tudo isso, o que a gente quer no final das contas? A gente quer ter uma sensação de sucesso, a gente quer ser feliz. E o que importa? O que realmente é sucesso? Claro que várias pessoas vão ter definições diferentes, mas eu posso falar por mim. Eu acho que sucesso é ter pessoas que você ama à sua volta, conseguir conviver com essas pessoas, ter trocas significativas, ter tempo
para conseguir conviver com essas pessoas, para conseguir fazer as coisas que você gosta, ter uma liberdade de tempo para poder viver e aproveitar, ter saúde para conseguir tudo isso também, ter saúde para conseguir se esforçar, conseguir curtir, conseguir sentir prazer, conseguir fazer esforço, saúde para tudo e por fim dar o seu melhor. Eu acho que a gente sente aquela sensação de sucesso quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente se esforça, respeitando os nossos limites e o que faz sentido pra gente. Quando a gente é verdadeiro com a gente mesmo. Quando a gente escuta a gente mesmo. E você? O que você acha que é sucesso? Comenta nos comentários, que eu tô muito curiosa pra saber. Enfim, terminamos a ligação de hoje por aqui. Espero que você tenha gostado. E na semana que vem, eu te ligo. Esse programa foi produzido por Waffle.